Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Boa. Bora. Hoje a gente vai falar, finalmente, de elétrica, de energia, de circuitos eletrônicos. E por que eu tô falando isso para vocês que eu gosto muito? Porque eu, inclusive, fiz isso de faculdade. Eu fiz engenharia elétrica. Para quem não sabia, é uma área, eu acho muito interessante, acho muito legal, porque tudo ao nosso redor hoje em dia é energia elétrica, né? Não tem como, não tem nada que a gente faça que não vai ser energia elétrica. Então, entender um pouco mais disso é, é entender o nosso mundo hoje, principalmente na quarentena, né? Mais do que entender um movimento, entender de energia elétrica é entender tudo que a gente faz no dia a dia, no todo momento. E aí, o que a gente falou nas outras aulas com vocês? A gente falou um pouco, olha que isso tem a ver, né? O que a gente acabou falando nas aulas de mecânica com vocês? A gente falou sobre energia, sobre potência. Vocês lembram disso? Que eu passei para vocês esse gráfico aqui, sobre essa transformação de energia, né? Como que a gente transforma energia térmica, energia elétrica, energia nuclear, energia mecânica e tudo mais. Hoje a gente vai dar um foco maior nisso, na parte de elétrica, obviamente que... Opa, deixa eu pôr um apontadorzinho aqui. A gente vai dar ênfase mais na elétrica, beleza? Nossa, gente, normalmente na aula, eu até falar para vocês, eu nas minhas aulas presenciais, eu adorava levar circuito, eu levava para vocês tipo um LEDzinho, o resistor mesmo, para vocês verem como que é na prática e poder mexer. Pena que agora só a distância, é difícil de fazer isso aqui, né? Mas é muito legal isso, se a gente conseguir ver na prática, e por mais que a gente fale, uma energia elétrica parece uma coisa abstrata, a gente consegue fazer um experimento muito mais fácil, mexer ali e ver de fato as coisas acontecendo. Mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos e coisas práticas que vocês vão ter na casa de vocês no dia a dia também, né? Então, o primeiro exemplo de transformação aqui, que é muito conhecida da gente, né? Que é a energia elétrica em térmica. Onde que isso acontece? Dentro do nosso chuveiro. Então você tem um chuveiro lá elétrico na sua casa. Se não tiver energia elétrica, não esquenta a água. Beleza? Acho que isso aqui a gente entende. Então, o que está acontecendo? Para ele esquentar, então a gente tem que ter energia elétrica, transformando essa água numa água fria, numa água quente. Então a gente esquentou a água na energia elétrica. Mas como que isso acontece? A gente vai falar disso hoje. Outra coisa, aqui, ó, um ventilador. Você ligou na tomada, a energia elétrica faz ele girar e faz você ter energia elétrica transformando aqui num movimento mecânico, né? Então, olha a energia elétrica aqui no nosso dia a dia, fazendo coisas bem práticas e diretas. Vocês vão ver como é simples de entender, principalmente o caso do chuveiro aqui. Outra coisa que a gente tinha comentado, né? Dessa geração de energia, que é o movimento contrário, é a energia mecânica da hidrelétrica, energia que a gente falou, energia potencial, energia cinética rodando essa turbina, transformando em energia elétrica. Mas também tem energia química aqui, né, em elétrica, que é uma pilha. Uma pilha não tem nada movimentando ali, tá paradinho. Você coloca ela no controle remoto, vamos pegar aqui o controle, ó. Peguei o controle, ó, nossa pilha. Você pegar aquelas coisas de medir tensão, colocar assim, ó, aqui em volta, você consegue sentir, você consegue medir quanto que tem de tensão aqui, quanto que tem nessa pilha de energia. Você colocou ela no controle, o controle vai funcionar, ou seja, a gente está transformando algum tipo de coisa ali dentro em energia elétrica, e na pilha, energia química. Se vocês verem aqui na frente, ó, depois vai ter um slide mais na frente, eu mostro. Mas aqui dentro, ele tem uma série de pastas e coisas. Vocês não sei se já viram uma pilha vazar, inclusive. Ele solta um líquido, uma pasta ali. Isso ele tem uma energia ali que fica passando de uma camada para outra e isso gera essa tensão nos polos aqui dessa pilha. Galera, eu tô... Deixa eu ver aqui que eu tava sem conseguir acompanhar o chat. Qualquer coisa vocês me gritam aí que se tiver uma dúvida que for no meio do exercício. Ó, a Maria Clara falou, eu amo também, prof, tô fazendo uma fonte de bancada. Caralho, aí sim, que da hora. Fiz isso só na faculdade, mas, tipo, demorei a aprender, animal, é muito foda isso. Fonte de bancada, gente, você consegue fazer uma fonte de tensão, você consegue regular. Então, você tem uma fontezinha, então imagina que você quer colocar 10 volts, 20 volts, você consegue numa fonte que você tem ali na sua bancada, ter o controle de tensão, é muito legal. Bora.
Ô, Maria Clara, se você quiser dar o seu depoimento depois aí, como que você tá, o que que você tá achando depois, se tiver vontade, pode falar, viu? Vou adorar saber mais. Ai, por isso que eu sinto falta presencial, nós já ia conversar no intervalo aí, a gente ia ficar falando disso meia hora. Bora lá. Ó, então falando do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico com aquecimento por resistência elétrica é um dos maiores consumidores de energia doméstica. Mas e aí, como que isso funciona, né? Eu estou falando aqui para vocês, aqui é um exemplo que a gente falou na aula de Ciência da Natureza. Vocês viram a aula de Ciência da Natureza? Quem não viu, a ideia dessa aula nossa é fazer uma aula bem integrada, que nem no Enem tem o dia de Ciência da Natureza, a gente quis criar uma aula sobre o mesmo tema e tratá-la de várias perspectivas. Então a gente vai falar, teve já a aula da perspectiva de física, a gente vai pegar esse mesmo tema de energia e falar com química, com geografia, com várias frentes. Ai, peraí, gente. E aí, nessa aula, o que a gente falou para vocês de Ciência da Natureza foi um pouco sobre como que funciona essa energia, né, na nossa casa. A gente falou um pouco, para quem não viu, eu não vou perder muito tempo aqui, mas se alguém quiser, a gente vai mais devagar. Mas é só porque já tivemos essa aula. A gente falou aqui sobre um chuveiro padrão, mostrou uma notícia aqui, ó, falando, ó, a resistência varia de 3.200 watts até 7.500 watts. Esse Wzinho aqui em energia, vocês vão acostumando, né? O V é de volts, o W é de watts. Watts é potência, volts é tensão. Ele está falando, o espectro da potência desse chuveiro... Espera aí, gente, um segundo. Está falando aqui, o espectro desse chuveiro é maior que o de 127. 127 é a tensão normal, que a gente chama normalmente de 110, mas se você pegar um voltímetro, e é um voltímetro para medir a tensão numa tomada, se você colocar lá e medir essa tensão, você vai ver que sempre fica ali perto de 127 volts. Nunca é 110, mas a gente chama de 110 para ficar mais fácil de falar, né? E o 220. E aí aqui ele tá só mostrando essa notícia. Mas a gente falou, vamos calcular isso daqui? Quanto que gasta um chuveiro que tem? Vamos pegar uma potência média disso aqui, né? Entre 3.200 e 7.500 mais ou menos, a gente vai pegar 5.000 watts. A gente pode substituir os 5.000, né, por quilo. O que a gente faz com quilômetro, né? 1.000 quilômetros, 1.000 metros é 1 quilômetro. Então a gente faz igual aqui, esse casinho representa esses 1.000 aqui. Se a gente pegar ele e fizer... mandar mensagem? Leandro, sim. O Victor perguntou. Se existem chuveiros de 110? Cara, eu vou te falar que eu também nunca vi, mas pela notícia aqui parece que sim. O negócio é que dá para fazer. Mas é que não é tão prático, né? Pelo que a gente mostrou aqui, você consegue, com um chuveiro de 220, ele funcionar melhor, né? Pro que a gente quer. Já vamos explicar como isso funciona também. Vocês vão ver como faz sentido. Bem legal. Tem uma pergunta. Por que aqui em São Paulo a energia é 110, mas em Pernambuco é 220? Doido isso, né? Isso é muito, muito comum também em vários outros lugares, até outros países, ter mais 220 do que 110. Nossa, coitado. Isso é um problema. A gente ligar coisa de 110 no 220 queima. Mas ao contrário, não queima. Vocês sabiam disso? Você pode ligar qualquer equipamento por 220 no 110, ele não vai estragar. O que pode acontecer é não funcionar. Se você pegar, por exemplo, uma serra, tipo, esses dias eu tava com uma serra que tinha que cortar uma madeira, ele era 220, eu liguei no 110 sabendo que não teria problema, só queria ver se ele ia funcionar. Funcionou, não é tão rápido, ele fica um pouco mais devagar, consegui cortar de boa. Então, isso é importante, sabe, como são coisas do dia a dia, né? Isso de 110 e 220, a gente que escolhe. Quando a gente gera energia lá na hidrelétrica, ela não tem uma tensão que você fala, tem que ser essa. A gente faz... Nossa, minha garganta tá ruim hoje, gente. Ai, nossa. Quando a gente gera energia, para transportar ela, vocês já devem ter visto isso. Na estrada, alguma coisa, aqueles fios que estão transportando com uma tensão super elevada. Quando chega na cidade, tem transformadores que baixam essa tensão, e vocês já devem ter visto também postes perto da casa de vocês, um outro transformador, uma caixona assim, aquilo também, ele tá numa tensão, sei lá, de 5.000 volts, e ele vai descer, ou acho que tá menos até por ali, e aí ele vai descer para as fases que são tudo 110. O 220, se você olhar uma tomada, ele tem o terra no meio, de um lado é o neutro, do outro lado é a fase, que é 110.
Se você, um 220, a única coisa que eles fazem é colocar uma outra fase ali. Então ele tem 110 com 110 e aí ele dá o 220. Então no poste o que acontece, ele baixa essa tensão. Então é só uma questão de escolha. Você pode colocar em todas as tomadas 110, mas se você está num local que a maior parte dos eletrônicos são 220, as pessoas colocam tudo 220 na casa. Aqui em São Paulo, quase tudo que a gente compra é 110. Então, se você coloca 220, acontece que nem aconteceu com a Flora, que vai perder os seus elétricos. O que a Maria Clara falou? Exatamente, ó, a Maria Clara falou assim que é tudo em corrente alternada. Todas as nossas energias que chegam aqui, eu vou colocar um slide falando sobre isso, ela chega em corrente alternada. Mas não muito pela dificuldade de transporte, Maria Clara, mas muito porque a forma como a gente gera ela já é em energia alternada. Na hidrelétrica, quando ela em geradores normalmente de rotação, ele já gera ela em energia em corrente alternada. Uma pilha, a pilha é corrente contínua. Para quem não está entendendo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais o que é corrente alternada, corrente contínua. A pilha ela é corrente contínua, porque a forma como quimicamente gera energia, ela é contínua, ela não fica alternando. A gente chama de corrente alternada porque ela alterna. Se você... E olha que doido, ela faz assim, ela vai aumentando a tensão, depois vai diminuindo, vai aumentando, vai tipo uma ondinha assim, aumentando e diminuindo. Se a gente olhar a nossa luz, você olha para a lâmpada que está acesa, olha aqui em cima. Ela parece que está totalmente acesa. Mas se você filmar em câmera lenta, essa luz, você vai ver que ela está piscando, na verdade. A luz, ela sempre está piscando porque a nossa corrente é alternada, então ela diminui e aumenta, diminui e aumenta. Só que o nosso olho, como ele está piscando muito rápido, a gente não percebe isso, ele acumula, ele meio que segura, ele retém essa luz e demora você ter essa transição. Então você vê como se fosse uma luz contínua, mas na verdade ela está piscando. Beleza? Bora continuar aqui, porque vocês mandam mais dúvida aí. Bora lá. Então a gente fez aqui na outra aula o cálculo, né, usando 30 horas como referência, com aquela potência de 5.000. A gente usa a formulinha que a gente tinha usado até aqui, quer ver? Essa fórmula aqui, potência igual a energia elétrica dividido pelo tempo. Se você pega a potência, multiplica pelo tempo de uso, você chega na energia elétrica. E foi o que fizeram aqui na aula de ciência da natureza com vocês. Multiplicou a potência de 5.000 por 30 horas, chegou no 150 kWh por mês. Esse é o custo em reais do quilowatt-hora. E chega quanto dá uma conta de energia só pelo uso de um chuveiro. Olha que doido, né? Como usando 30 horas no mês um chuveiro, você já consegue sozinho, só com chuveiro, sem mais nada ligar na sua casa, chegar em R$78. Isso num valor que nem é o valor que já estão querendo subir mais ainda hoje em dia. Né? Mas beleza, a gente falou sobre potência, falou sobre como isso acontece, mas não falou como que realmente está acontecendo esse aquecimento. Num chuveiro, o que a gente está falando agora? A gente falou de tensão, falou de corrente alternada, corrente contínua. Vamos começar a entrar um pouquinho mais nisso daqui, vamos começar a entender um pouco mais essa parte de elétrica. O que são esses termos, né? Então eu falei aqui com vocês, falamos de potência em watt, falamos aqui do consumo, falou de corrente. Essa é a primeira formulinha que eu vou trazer para vocês, nova, de energia elétrica. Se você calcular a potência de qualquer coisa, você pode pegar a tensão que tem nele, vezes a corrente que está passando nele. Então, que nem alguém me perguntou, tem chuveiro de 110 ou o chuveiro é 220? Como que você vai fazer a potência do chuveiro? Se ele passa uma tensão nele de 220, é só você multiplicar pela corrente que vai estar passando nesse chuveiro. Então, se eu tenho uma tensão baixa, eu teria que passar uma corrente muito alta para ter a mesma potência. Então, por isso que equipamento 220 consegue ter uma potência maior muitas vezes, porque a gente tem uma limitação também de corrente que você consegue passar na sua casa. Se vocês olharem o disjuntor, sabe o que é disjuntor? Tipo, vocês têm um quadro de força na casa de vocês. Pergunta para o pai de vocês, para alguém da sua casa, onde que é o quadro de força? Hoje à tarde, algum dia na vida, na casa de vocês. Se você abrir, vocês vão ver várias chavinhas ali. Aqui, cada chavinha daquela é um disjuntor. O que ele serve? Ele serve como uma proteção para a casa de vocês. Se passar uma corrente muito alta, ele desliga, ele corta, ele fecha sozinho. Para que ele faz isso? Uma corrente muito alta pode significar um curto-circuito. Pode ser que você tenha feito alguma coisa errada numa instalação. E para proteger, para não queimar, não pegar fogo na sua casa, esse disjuntor ele desliga.
Provavelmente vocês já viram isso também. Por exemplo, lá em casa, se eu ligar um chuveiro elétrico muito tempo, o meu disjuntor ele é antigo, o chuveiro também. Se eu deixar ligado o chuveiro, o disjuntor cai e começa a esfriar a água. Vocês já passaram por isso? Já viram isso acontecer? Você está lá tomando banho, pá, tá quentinho, do nada, pum, começa a esfriar a água. Deixa eu ver se mandaram mais mensagem aqui. A famosa caixa que ninguém anota de onde que é e sempre desliga. Exatamente. Toda vez que tem que fazer alguma coisa, tem que desligar tudo. É o inferno, né? Por que custa anotar de onde que tá cada coisa? Mas, bom, se vocês já viram isso acontecer, aquilo é um mecanismo de proteção. Aí a gente vê, tipo, no meio de elétrica, a galera zoa, né? Mostra umas fotos do, tipo, o terror do eletricista. Você chega lá, tem um gancho segurando aquele negócio para não cair e o chuveiro não desligar. Isso aí é o maior terror da vida, porque você pode estar pondo fogo na sua casa fazendo isso. Aquele disjuntor, ele serve para justamente proteção, ele é uma forma de proteção na sua casa. Se ele está desligando, tem alguma coisa errada. Então, toda vez que você tá caindo energia na sua casa, você está lá usando algum equipamento e pum, desliga a energia, você tem que ir lá ligar o disjuntor, tem alguma coisa errada ali naquela energia. Você tem que ou mudar a fiação, ou trocar esse disjuntor por um mais novo, ele pode estar velho. Tem várias coisas que podem ser feitas. Beleza, então a gente falou aqui que a potência de algum objeto é a tensão vezes a corrente. Isso aqui ficou claro? Então você vai calcular, você vai lá, ver que está passando 10 amperes por 200, uma tensão de 220, a potência desse chuveiro é 2.200 watts, certo? Então, esse chuveiro aqui, se é 220, qual que é a corrente que está passando? Se você sabe que a potência dele é 5.000 watts, você sabe calcular. Você põe aqui 5.000 igual a 220 vezes I. Você passa o U dividindo, a tensão, né? Vai ficar 5.000 dividido por 220, você acha a corrente que está passando nele. Simples assim. Beleza? Aí aqui é só a unidade, né? Só o número é super importante. A potência elétrica, ela sempre em watt, pode ser múltiplo disso, né? Que a gente falou quilowatt, alguma outra coisa. A tensão, ela é em volts e a corrente é dada em ampere. Isso é legal, né? Que a gente está bem acostumado a falar com isso. Isso aqui é um negócio de 10 ampere, a tomada. Vocês já viram isso? Aquelas tomadas que são mais grossinha ou mais fina? Falar, isso aqui não encaixa, porque essa tomada é de 20 ampere, ou essa aqui é de 10 ampere. E assim por diante. Aqui a gente está falando da corrente que está passando ali. E aqui a gente está falando de tensão, né? Que é o 220, 110. Tá indo bem até aqui, gente? Eu tô falando, mas isso é uma coisa que a gente tem que ir vendo também, né? Para mim, eu adoro isso, eu gosto do que eu fiz, então parece que tá indo de boa, mas pode ser que vocês não estejam entendendo. Todo mundo tá entendendo? Tá indo bem até aqui? Ó, só a Letícia falou que tá tudo certo. O resto, vocês não falaram nada porque tá dormindo, não tá entendendo, ou tá de boa e não quer falar? Nada? Vamos deixar no vácuo. Maria Clara, você faz fontes. É óbvio que para você tá de boa, você deve estar entendendo. Tô brincando, viu? Boa, gente. Não precisem chorar. Manda um grito aí que não tá entendendo. Show. Bora continuando, então. Beleza. Então, vamos começar a entender melhor esses conceitos. Eu falei para você de tensão, falamos de corrente, falou de potência. Mas o que é a tensão? O que é a corrente elétrica? Vamos imaginar que a corrente, para a gente entender um pouco mais esses conceitos. Isso aqui, imagina que é um fio. Vocês conseguem imaginar? Ele é um fio redondo, só que a gente fez um corte aqui para ver dentro dele. Dentro dele, não se abrir um fio, não vai ser desse jeito. Isso aqui a gente fez como se os elétrons estivessem grandão para a gente poder enxergar aqui. Então, beleza. Cada um disso daqui a gente imagina que é um elétron. Então, a corrente elétrica que a gente fala são esses movimentos dos elétrons. Primeiro conceito que é legal a gente pensar aqui e entender, só vou comentar com vocês, não vou entrar muito a fundo, a gente sabe que o que se movimenta são os elétrons, mas o sentido da corrente elétrica, ele é o sentido contrário dos elétrons. Então, se eu falar para você que a corrente elétrica está indo no sentido da direita para a esquerda, está vindo para cá, para o lado esquerdo aqui do meu slide, os elétrons estão indo no sentido contrário. Meio que decora isso, acho que não vale a pena a gente entrar muito a fundo, mas se tiver algum exercício falando, a corrente elétrica está nesse sentido, para onde que está indo os elétrons? Você pensa, para o outro lado. Toda vez, corrente para um lado, os elétrons estão indo para o outro. É isso porque quando começaram a falar de corrente elétrica, não se sabia ainda da existência muito bem dos elétrons e que eram eles que se movimentavam. Então,
colocaram um sentido, mas depois descobriram que, na verdade, os elétrons estavam indo para outro sentido, e é isso. E aí a gente continua usando desse jeito. Primeiro conceitozinho aqui que a gente nem colocou aqui, mas só para lembrar. Beleza, mas eu queria mostrar para vocês o que é essa corrente elétrica. Quando a gente fala uma correnteza, você está num rio e vê uma correnteza. O que é uma correnteza? É uma água se movimentando. Você está vendo ali um fluxo de água. Por que tem uma correnteza? Por que ela corre? Porque normalmente tem uma diferença de altura. Então, existe uma certa altura, então tem um lugar mais alto e um lugar mais baixo, a água corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Beleza? Faz sentido? A corrente elétrica ela é uma coisa muito parecida, olha que coisa doida. Ela é um fluxo, que nem a água está correndo um tanto de água, aqui está correndo um tanto de elétron. E por que ela está correndo? Porque existe uma diferença também, que nem tem uma diferença de altura para a água correr, que tem uma diferença de potencial. Então, a tensão elétrica ela também é chamada de DDP, que é diferença de potencial. Se tem uma diferença de potencial, existe um potencial mais alto, um potencial mais baixo. A gente chama desse jeito. Quando você olha um circuito, você olha uma pilha, o positivo e o negativo é justamente isso. É onde é o potencial mais alto, onde é o potencial mais baixo. Então você sabe que os elétrons vão correr do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Imagina um rio mesmo, como se fosse uma altura. E a corrente é uma água. Ela está correndo. E ela vai do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Ficou claro? Deu para entender? Bora passando. E aí a gente vai entrar, então, em tipos de corrente, que foi o que a Maria Clara tinha comentado. A Maria Clara, né? A Maria Clara tinha comentado pra gente. Na tomada de casa é corrente alternada, corrente contínua. O que é isso? A corrente contínua, ela chama corrente contínua porque existe literalmente uma corrente que ela é fixa, ela contínua. O que a gente falava no movimento ali, quando tinha um movimento que não variava? Ele é um movimento uniforme, ele é contínuo, ele segue igual. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui vocês vão ver em química, não sei se vocês já viram, com a Karine. É uma forma de você fazer uma pilha. As primeiras pilhas você consegue fazer assim, você põe um material de zinco, um material de cobre, e faz uma ponte salina. O que vai acontecer? E você coloca aqui, começa a sair elétrons daqui e ir correndo para lá, entrar aqui, porque ele começa a soltar íons de zinco e o elétron que estava aqui nessa placa de metal passa e vem para o lado de cá. Olha que doido. Basicamente, dentro de uma pilha, que nem eu mostrei para vocês no começo, tem uma coisa parecida com isso, é que não são esses componentes, não é desse jeito, não é tipo um metal e um líquido, ele tem tipo uma pasta, uma coisa lá dentro, mais elaborada, vai ficar mais compacto, mas basicamente é isso que acontece. Por isso que a pilha acaba. Imagina, ela vai consumindo, vai saindo esses elétrons aqui, passando para lá, saindo daqui, passando para lá, até uma hora que ela acaba. Ele acaba os elétrons que estão indo para lá. E aí é por isso que ele é contínuo também, ele fica o tempo inteiro fazendo esse movimento. Numa pilha recarregável, o que a gente faz é forçar, você põe na energia elétrica, você força os elétrons voltar. E aí depois você volta a ter elétrons indo para lá. E é por isso que a gente tem um polo positivo e um polo negativo, né? É o que está acontecendo aqui, que eles chamam de cátodo, ânodo, mas vocês vão ver em química. Não vou entrar muito a fundo nisso. E aí existe a corrente alternada que a gente estava falando, né? Peraí. O que é a corrente alternada? A corrente alternada é justamente a corrente que a gente tem na nossa casa, na tomada. Isso daqui que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês, que quando sai de uma estação hidrelétrica, sai de algum lugar, usina de geração de energia, ela vem numa tensão super alta nesses fios, porque para a gente transportar essa energia, numa tensão maior, a gente tem menos perdas, é melhor a gente fazer esse transporte. E aí quando chega na casa de vocês, a gente desce a tensão num transformador e a gente consegue usar. Então, por exemplo, isso daqui, olha que doido. É difícil entender muito bem o que está rolando aqui, né? Porque tem muita peça, muita coisa. Mas aqui a gente consegue ver uma engrenagem, uma coisa. Isso daqui normalmente é um motor de corrente. Então ele começa a passar corrente aqui dentro, começa a circular. Essa corrente faz esse motor girar. E é assim que a gente consegue, por exemplo, fazer um ventilador, que era o nosso exemplo do começo. O motor de energia elétrica, o que ele faz é justamente, ele passa uma corrente aqui dentro desse motor e ele faz acontecer um giro. Então olha que doido, para gerar energia elétrica a gente pegou uma água que fazia uma turbina girar e isso gerava energia elétrica. E a gente consegue fazer um movimento contrário, que é a energia elétrica fazer um movimento de rotação. Então olha que doido, a gente veio da rotação e voltou para a rotação ali no final. E aí o que a gente tinha falado sobre a oscilação, né, que eu falei que a luz está piscando. No Brasil, a nossa frequência ela é de 60 Hz. O que quer dizer Hz? O Hz ele é uma unidade de frequência
que fala quantas vezes por segundo está acontecendo alguma coisa. Então, quando a gente vê, se vocês olharem, quer ver? Deixa eu ver se estou com o carregador do celular aqui. No carregador do celular, a gente vê escrito aqui, não vai dar para ver, mas se vocês olharem, vai estar lá de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz. Esse 60 Hz é justamente a frequência que está oscilando essa energia. Ela vai, a cada 1 segundo, ela vai oscilar 60 vezes. É isso que está acontecendo. Por isso que a gente não vê piscando, mas ela está oscilando, ela está alternando. Por isso que a gente chama de corrente alternada. Deixa eu ver se teve mais comentário. Não, tá de boa. E aí agora a gente falou de corrente, e agora vamos falar de tensão. O que é a tensão elétrica, que eu chamei também de DDP? É a diferença de potencial. Justamente o que eu falei com vocês, essa diferença de altura, né, que a gente tem aqui. Deixa eu ver, potencial elétrico. Beleza. Eu já comentei isso para vocês tudo, né? Igualzinho eu tinha falado para vocês. Como se tivesse uma diferença mesmo aqui de altura. Então ela vai correr de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. É o que acontece ali na corrente elétrica. E aí eu falei para vocês, né? O que é a corrente alternada? Parece o jeito que eu falei que ela alterna do tipo 1 e 0, 1 e 0. Na verdade, não é isso que acontece. A corrente alternada, ela varia num gráfico desse jeito aqui. Em matemáticas, não sei se vocês já viram falar de seno, cosseno. Em seno e cosseno é justamente isso que acontece. O seno ele varia dessa forma aqui. Ele faz um gráfico que a gente chama de gráfico senoidal. Então, ele, em um certo momento, essa tensão vai valer 0, depois ela vale o pico dela, que vai ser o 220 ou 110, depois ela vai chegar em 0, aí vai chegar em menos 110 e assim vai. Então, o que está acontecendo? Igual a tensão varia aqui, a corrente também faz a mesma coisa. Se você olhar, a corrente está indo e voltando, indo e voltando. E é isso que faz a luz piscar. Na hora que a corrente está indo num sentido, ela está correndo, ela faz a luz acender. Aí ela para e começa a voltar. Na hora que ela para voltar, a luz apaga. Aí ela começa a voltar, ela acende. Ela para e começa... Então esse movimento de ir e vir da corrente é o que faz a luz piscar em 60 Hz. Se vocês procurarem, inclusive, tem um vídeo do Manual do Mundo, vocês sabem, né, do Iberê. Ele tem um vídeo falando sobre essa alternância, sobre como a luz pisca. Ai, não, o computador tá acabando a bateria. Rapidinho, gente, desculpa. Você não vai desligar. Boa, ficou claro isso aqui? Alguma dúvida? Alguma mensagem? Não. E aí a gente chega no famoso resistor, resistência elétrica. O que é isso? Até agora eu expliquei para vocês, vocês conseguiram entender, espero, como que o nosso ventilador girou. O que eu falei no começo da aula para vocês? Que eu ia explicar como que um chuveiro esquenta e como que o ventilador gira. Aqui deu para entender, né? Passa nesse motor, igual a gente gerou, ele voltou, a energia faz isso aqui girar e faz rodar qualquer coisa. Então todos os motores elétricos é basicamente a energia passando e ela gera um campo que faz rodar. Isso a gente vai ver mais a fundo depois. Mas é isso. E o calor? E como que esquenta um chuveiro? Olha que coisa mais louca. Todo resistor, isso aqui, um resistor, se vocês olharem, vocês já viram um resistor? Deixa eu mostrar para vocês. Resistor. Isso é muito louco, porque eu, quando eu estava no colégio também, eu achava que não existia um resistor, isso era uma abstração, a gente falava que tinha só um desenho, alguma coisa, mas ele existe de fato, existe um objeto que é um resistor, quer ver? Olha aqui, isso aqui é um resistor, se vocês olharem um circuito, muitas vezes tem isso daqui, ó. Que nem a Maria, claro, como eu estava fazendo uma fonte, provavelmente em algum momento ela teve que colocar um negocinho desse, que ele é tipo bem pequenininho assim, com essas faixinhas coloridas, a gente conecta um lado aqui, isso aqui é um resistor, cada resistor dele tem uma resistência diferente. Você vai ligando isso no circuito, se você abrir qualquer coisa eletrônica na sua casa, provavelmente você vai achar alguns resistorzinhos desse daqui. Ele é essencial, você precisa de resistores no circuito para conseguir controlar algumas coisas. Beleza? Vamos voltar para a apresentação aqui. E aí a forma como a gente representa um resistor, isso é uma representação, é dessa forma aqui. Então, você pode colocar ou um quadradinho, ou fazer uma cobrinha aqui, assim, ele faz como se fosse uma mola aqui, né? E aqui tá uma foto, olha, tinha uma foto aqui. E aí chega no que eu queria mostrar. O que é isso daqui? Vocês já viram isso daqui que eu tô mostrando pra vocês, que parece só uma mola? Isso aqui
é justamente uma resistência, um resistor de chuveiro. O que acontece? Olha o que a gente escreveu aqui. Uma resistência elétrica nos indica a dificuldade ou restrição de passagem de corrente elétrica em um condutor. Que é um condutor? Qualquer fio. Então, um fio, a gente quer que ele passe energia bem, sem nenhuma coisa que está obstruindo. Mas um resistor, ele é justamente ao contrário. A gente faz alguma coisa que quer que a energia tenha dificuldade de passar. Imagina como se fosse uma mangueira sendo apertada, segurada, para ter dificuldade de passar aquela água. Um resistor é isso. Imagina que a energia fica aqui, ó, rodando, batendo. Ela vai batendo em todas as paredinhas, rodando aqui em volta, ela tem dificuldade de passar. O que acontece nesse momento? Esse fio esquenta. E é esse fio esquentando, esse resistor esquentando, que vai esquentar o seu chuveiro. Por que a galera fala, não sei se já viram falar isso, né? Quando você vai trocar um chuveiro, alguma coisa, você não pode ligar o chuveiro na energia elétrica sem antes ligar a água e deixar correr, passar e encher ele de água. Porque isso daqui, quando tem água fria em volta, isso aqui esquenta tanto que ele consegue esquentar muito rápido a sua água. Só que se você não tiver água em volta, imagina ele esquentando pra caramba sem aquela água. Isso aqui vai esquentar muito e pode rebentar. Alguma parte aqui rebenta essa solda, rebenta em algum lugar, estraga a sua resistência do chuveiro. E é aí que você precisa trocar a resistência do seu chuveiro. Com o tempo também acontece dela ir estragando, queimando, e o que você tem que ir lá é só trocar essa pecinha e volta a esquentar. E é isso que acontece. E aqui tem um desenho muito bonitinho que o Henrique achou, que ele explica muito bem tudo isso que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver se tem uma dúvida antes de eu explicar. Bom, alguém tinha falado que era uma resistência, exatamente. A gente chama de resistência, mas é um resistor. Resistência é a unidade, é o que a gente coloca ali, né? A resistência de um resistor, né? Mas todo mundo fala resistência, eu não vou ficar brigando também por isso. Isso aqui, olha que engraçado, né? O que ele está mostrando? O que é o amp? Amp é o que a gente está chamando de ampere, é a corrente elétrica. A corrente elétrica está tentando passar aqui nesse tubo. Quem que está empurrando ela? O volt. O que é o volt? É a tensão. Então, o que eu falei para vocês? A tensão, ela é como se fosse uma diferença ali de altura numa cachoeira. Ela é o que faz a corrente passar. E o que o resistor faz? Ele é uma resistência, ele dificulta a passagem. Ele é como se apertasse mesmo a mangueira. Então, isso aqui está mostrando exatamente tudo isso que a gente conversou até agora. É a corrente querendo passar, quem está empurrando a corrente para andar é a tensão, e quem não deixa passar a corrente direito é o ohm, que é a unidade de medida de um resistor. Eu achei muito legal essa figurinha. Não sei se o Henrique está aí, mas foi muito boa, gostei, adorei. Bom, isso aqui é uma carinha de um circuito desenhado. Então, tudo que a gente mostrou para vocês, tudo que você vê, então, por exemplo, um chuveiro, a gente pode modelar. O que é modelar? Você desenhar ele de uma forma mais simplificada, dessa forma aqui. Que nem eu falei para vocês, vamos calcular qual a tensão, qual a corrente, qual a resistência de um chuveiro. Você vê qual a tensão do chuveiro, que está nele, 220, por exemplo, a gente representa com esse tração e esse tracinho, mas normalmente isso aqui é para corrente contínua, mas não tem problema. No exercício de vestibular, vocês quase sempre vão ver corrente contínua. Corrente alternada vai ser muito difícil ter alguma coisa, normalmente é exercício teórico. Então a gente vai focar em exercício de tensão contínua, de corrente contínua. Isso aqui é um resistor e aqui é um símbolo mostrando para onde a corrente está passando. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, se a corrente está nesse sentido horário, em qual sentido dos elétrons? Lembra que eu falei para vocês? Se a corrente está num sentido, os elétrons estão passando no outro. Então, para lembrar, a corrente está nesse sentido, os elétrons estão no sentido contrário. O que é a tensão? Isso aqui, imagina, esse símbolo aqui é para representar como se fosse cada uma pilha. E aí é como se fosse uma pilha ligada na outra, né? Então isso aqui é uma fonte de tensão. Que nem a Maria Clara tinha comentado, tá dando uma fonte de bancada. O que é? É isso daqui, é uma fonte de tensão que a gente normalmente coloca para você ter uma tensão contínua. E aqui o resistor, que a gente pode ser a nossa resistência do chuveiro. Vamos calcular isso daqui. E aqui entra a primeira lei de Ohm, que é uma formulinha muito conhecida, que é o U igual a R vezes I. Então, até agora eu passei duas fórmulas só para vocês. Olha lá, foi um monte de conceito, mas até agora teve duas fórmulas só. Primeira, P, a potência, é igual a tensão vezes a corrente. Então, você pode decorar como PUI, ou PIU, sei lá. É P igual a U vezes I, ou pode ser I vezes U, né? Tanto faz se inverter. E aqui a outra formulinha importante dessa aula, que é U igual a R vezes I. É a forma do Uri, que é a lei de Ohm. É a tensão, o U é igual a resistência vezes a corrente. Então, se eu sei que aqui tem uma pilha, por exemplo, de 12 volts ou de 10 volts, e eu tenho um resistor, ou melhor, eu sei que tem uma corrente de 10 amperes e um resistor de 1 ohm.
Se eu colocar na fórmula, eu vou descobrir a minha tensão. Então, eu tenho U é igual a R, que é 1, vezes 10, que é a corrente. Então, U é igual a 10, 1 vezes 10. Então, a nossa tensão vai ser 10 volts também. Simples assim, é uma formulinha bem tranquila, é difícil. O que é difícil dessa matéria não é essa fórmula, é o que vai chegar agora. Beleza, se eu tenho um resistor só, eu ponho a fórmula. E se eu tenho mais de um resistor, o que a gente faz? Imagina que eu tenho 2 chuveiros ligados um no outro. Como que você descobre a resistência desse chuveiro? Deixa eu ver se alguém mais tinha falado alguma coisa aqui. Aquele voltlices. Oh, nossa, foi muito boa, Vitor. Vou até comentar isso que você falou. O Vitor falou, nossa, esse volt aqui, se esforçando tanto, deve estar até com calor. É uma boa coisa para pensar, né? Que o ON, o resistor, para vocês lembrarem disso, né, nessa figurinha, pensa que ele também está se esforçando muito aqui. Então, esse esforço todo aqui gera um calor nessa área. Então, eles passando, ele empurrando, o outro aqui vai esquentar aqui. Então, é justamente isso. Uma resistência passando corrente esquenta. Sempre lembrem disso, vão lembrar do chuveiro e entender essa figurinha aqui também. Gostei, Vitor. Obrigado pelo comentário. Quem mais vocês falaram? Tem uma lei chamada de lei de Coulomb também, né? Isso, tem a lei de Coulomb, a gente vai falar em outra aula. A gente está falando aqui de movimento de elétron. Também tem uma parte que a gente estuda, que é o elétron parado. Que é a gente pegar só uma carga, pegar uma bolinha carregada e pensar nisso, a gente vai ter a lei de Coulomb mais para frente. Mas por enquanto vamos ficar só com isso aqui, que já é bastante coisa. E a parte de série paralela, né? Isso, a gente vai entrar aqui agora. Para que serve isso de duas resistências? Uma a gente colocou duas, tem outro também chamado... Galera, tá manjando aqui. Ó, a lei de Kirchhoff, eu não vou entrar muito a fundo, mas depois a gente comenta um pouquinho dela. Hoje a gente vai passar um pouco batido nisso. Mas aqui agora vem a pergunta que eu ia falar. Para que coloca dois resistores, né? Deixa eu ver quem que perguntou aqui. O Vitor comentou. Às vezes não é nem porque não foi suficiente, mas eu vou mostrar para vocês. Num circuito, pode ser que você queira... eu estou colocando uma certa tensão, em algum momento eu quero uma tensão diferente em algum lugar, ou eu quero fazer, passar uma corrente menor. Então a gente usa vários resistores para fazer essas mudanças de tensão e corrente no meio do circuito. Isso é uma das coisas que a gente pode usar. Tem várias aplicações e você precisa de resistores em pontos diferentes. Isso é uma coisa que eu nunca tinha aprendido a tentar na faculdade, mas é para isso basicamente. Então a gente faz isso daqui para aprender a calcular, que é uma primeira parte, mas no uso mesmo, é o que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho para frente num outro exemplo. Mas vamos lá, isso aqui são resistores em série. O que quer dizer em série? Quer dizer que está passando a mesma corrente por eles. Imagina que isso aqui é uma mangueira. Eu tenho uma mangueira, aí eu fui e liguei uma caixa na ponta de uma mangueira, liguei outra caixa aqui, e continuei com a mangueira. A mesma água que está passando tudo por aqui, também está passando por aqui. Vocês vão lembrar disso. Toda vez está passando a mesma corrente em dois resistores, a gente vai falar que ele está em série. Como que a gente faz resistência em série? A gente pode trocar esses dois resistores por um só. Eu posso colocar um único resistor e chamar de resistência equivalente, que é o R1 mais R2. E é que nem comentaram aí, falou, mas um só não dá certo, eu precisei usar dois? Acontece às vezes, eu já precisei, eu precisava de uma resistência, de um resistor de 20 ohms, sei lá, e eu só tinha 2 de 10. O que você faz? Liga eles em série. Você liga um, depois o outro, você vai ter... O circuito vai ver aquilo ali como se fosse um resistor de 20 ohms. Vocês entenderam? Então, realmente, tem várias aplicações, além de, realmente, às vezes não deu. Às vezes você não tem o que você precisava e você acabou ligando outro tipo de resistor. E existe a outra opção que é resistores em paralelo. Porque como que a gente vai chamar de paralelo? Lembra que eu falei? Em série é a mesma corrente que está passando, é a mesma água passando ali. Em paralelo, olha que doido, aqui estava chegando uma corrente. Na hora que chega aqui, imagina que isso aqui é uma mangueira com uma bifurcação. A água está vindo, chegou aqui, o que vai acontecer? Vai um tanto de água para cá e um tanto de água para cá. Vocês concordam que não tem como estar passando o mesmo tanto? Se eu tinha 10 amperes aqui, vai passar, vai dividir, então vai vir um tanto para cá e um tanto para cá. Não tem como ter mais que isso. E aqui já começa a entrar um pouco da ideia da lei de Kirchhoff, né? Que comentaram aí. Essa corrente que tinha aqui antes, quanto que ela vale? Se aqui eu tenho I1 e aqui eu tenho I2, a corrente que está entrando aqui, ela é a soma dessas duas. Vocês concordam comigo? Imagina, foi um tanto para cá e um tanto para lá. O que chegou aqui tem que ser o suficiente para ser essas duas. Então, ela dividiu. Então, justamente, essa corrente aqui
ela é igual a corrente I, que a gente vai chamar, digamos aqui, é igual a I1 mais I2. Como que a gente vai fazer esse cálculo? A resistência equivalente, vocês viram, né? Em série é uma belezinha, é só somar. Em paralelo é um pouquinho mais chato. Você vai ter que fazer a multiplicação em cima dividido pela soma. Eu chamo isso, quando eu estava decorando, eu decorava assim, é o produto pela soma. Toda vez que a resistência equivalente, a gente fazia o produto pela soma. Você vai pegar duas resistências, faz o produto em cima, divide pela soma embaixo. E aí tem uma táticazinha que ajuda também, né? Quando as resistências forem iguais, quando R1 igual a R2, se você fizer isso aqui, imagina, substitui o R2 por R1, vai ficar 2R1, vai ficar R1 ao quadrado, né? R1 vezes R1 ao quadrado, dividido por... Vou até escrever aqui para ficar melhor para vocês, ó. Será que dá para escrever? Vamos lá. Ó. Se eu escrever aqui em cima, R1 vezes R1, e aí embaixo eu coloco R1 mais R1. O que vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar R1 ao quadrado, vocês concordam comigo? Ó, vai dar R1 ao quadrado. E aqui vai dar R1, mas R1 dá 2 vezes R1. Dá 2 vezes R1. O que acontece? Como eles estão sendo divididos aqui, a gente está dividindo um pelo outro, você consegue dividir aqui e cortar esse R1 ao quadrado. A gente corta esse quadrado aqui com esse R1, fica R1 sobre 2. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Toda vez que a resistência em paralelo for igual, é só você fazer a resistência equivalente delas, vai ser metade da resistência de cada um. Então, se aqui for 10 e aqui for 10, eu posso substituir tudo isso aqui por um resistor só de 5, que é 10 dividido por 2, que é metade. Quanto tempo falta? A aula acaba 9h50, né? Bom, dá tempinho. E é isso aqui, olha isso aqui, né? Isso aqui é uma tela touch com exercício. Isso aqui não tá aqui, mas é um exercício de Enem. Eu lembro que eu fiz esse exercício no Enem, acho que foi na minha época. Se alguém falar que faz tempo, pode ir embora da minha aula, porque eu não sou tão velho assim, não, eu sou jovem. Olha isso aqui, aqui tem uma tensão, aqui a gente tem um resistor, aqui um outro resistor, e aqui a gente tem 2 resistores que está aberto aqui, não tem nada aqui. O que acontece quando está um pedaço aberto aqui? Tá vendo que esse fio está aberto? O que a gente vai falar? Imagina que eu falei para vocês que é uma corrente de água. Tá passando água, ela vem até aqui, vem aqui, chegou aqui, tá parado. Depois que essa água tá parada, no primeiro momento ela veio e encheu a mangueira. Depois ela para de correr. Então, quando isso aqui tá aberto, vocês vão decorar isso para mim. Toda vez que tiver alguma ponta solta, alguma ponta aberta, que nem aqui, o B, não tem lugar nenhum para ele ir. Esse ponto B, ele vai ser igual a antes do resistor. Então vocês podem cortar isso daqui. Essa parte pode ser cortada. Essa parte a gente pode cortar. E aqui, o que vai acontecer? Aqui também está aberto, ó, não tem nada rolando aqui de fluxo. Então a gente pode cortar aqui. Então, na verdade, esse circuito é como se não existisse esse lado direito. Então, na prática, esse circuito ele seria exatamente igual se eu fizesse isso daqui. Ó. Olha, só uma observação. O enunciado do exercício proposta é o que aconteceria se uma pessoa encostasse no ponto A e fechasse o circuito, né? Não, eu tô ligado. Só mostrar um primeiro momento aqui para eles. Eu já vou chegar nisso. Ó, imagina que eu cheguei nisso daqui. Então, aquele circuito que tinha antes, vocês estão vendo aqui? Ele é a mesma coisa que eu fizer isso. E agora vocês vão falar para mim. Qual que é a resistência equivalente aqui, desses dois? Vocês lembram da formulinha que eu falei para vocês? Resistência em série. Aqui está em série, ó, tá passando uma corrente aqui não tem indo para nada, aqui não tem nada, passando uma corrente, aqui está passando a mesma corrente. Se está passando a mesma corrente, eles estão em série. Vocês vão fazer o quê? 4K ohms mais 4K ohms vai dar 8K ohms. Então a resistência equivalente é só a gente somar esses dois resistores. Mas a gente vai voltar agora para o exercício que é o que o Henrique estava falando. O exercício, na verdade, do Enem falava, depois que eu ligar esse ponto A aqui, qual que vai ser a minha resistência equivalente? Vamos lá. O que eu falei para vocês? Imagina que eu liguei esse A aqui. Vamos fazer uns desenhos aqui para ficar mais fácil da gente ver. Fazer uma linha.
Aqui. Então eu vim e liguei isso daqui. Pronto. Fechei o circuito ali no ponto A. O que está acontecendo? A corrente está vindo aqui, aí que nesse momento ele está fechado. Então ele vai dividir, vai vir uma parte da corrente para cá, uma parte da corrente para cá. E aqui, o que vai acontecer? Ele está aberto. Então o que eu falei para vocês? Vocês vão tirar esse resistor. Esse resistor aqui não está fazendo nada nesse circuito. Ele só está aqui para confundir vocês no meio da prova. Beleza? Então eu fui aqui e cancelei isso daqui. Então o nosso circuito, na verdade, que a gente está analisando é... Vamos tampar aqui para a gente poder ficar. Nosso circuito, na verdade, é isso daqui. Beleza? Então nosso circuito é só isso. É esse pedaço de cima e esse pedaço de baixo. Beleza, aqui em cima, que nem a gente viu ali atrás, ele está bem com uma carinha, né? Está dividindo a corrente aqui nos dois. Eles estão aqui até um do ladinho do outro. São resistores em paralelo. Como que a gente faz essa resistência em paralelo? A gente pode fazer o produto pela soma. Mas lembra que eu falei para vocês? Quando o resistor é igual e estiver em paralelo, a gente pode só dividir pelo número de resistores. No caso aqui são 2, a gente pode dividir por 2. Então vamos fazer essa continha aqui para mostrar para vocês como dá certo. Ó. Deixa eu copiar tudo isso que eu fiz aqui e jogar para baixo. Ai, merda. Como que eu tiro isso? Pronto. Veio tudo junto, tudo bem. Vamos lá. Vamos escrever aqui. Minha resistência equivalente em paralelo, que está ali em cima. Beleza? Vamos fazer ela primeiro? Equivalente em paralelo. Vamos fazer o produto pela soma, que não falei para vocês. Então é 4K on vezes 4K on dividido. Vou pôr aqui direto, tá? Ó, fiz 4K vezes 4K dividido pela soma. O que é a soma? 4K mais 4K. Certo? Isso aqui é essa parte de cima só aqui do nosso exercício. Bora continuar. Vai dar essa conta aqui. 4K vezes 4K dá 4 vezes 4, 16. Então a gente vai chegar em 16. Vai ficar 16K vezes o K, né? Que dá 10 a sexta. Mas vamos deixar K vezes K, que também dá certo. Vou mostrar para vocês. O K é a mesma coisa que 10 a terceira, né? Que eu falei, ele vai de 1000 metros para quilômetros. E aqui é o quê? 4K mais 4K. Isso aqui dá 8K. Certo? O que a gente faz com isso agora? Como está dividindo, eu consigo dividir o 8 o 16 pelo 8. E o K eu consigo cortar com o K. O K ele pode ser dividido, porque ele está tudo multiplicando aqui. Vou mostrar para vocês que o outro jeito é mais fácil de fazer. Estou fazendo rapidinho aqui. Então vamos lá. 16K a gente vai cortar, esse último K. 16 dividido por 8 dá 2. E aqui a gente tirou tudo. Então, chegamos no 2K1 aqui, né? Deixa eu até inserir para ficar bonitinho. Pronto. 2K1. O que eu falei para vocês? Quando eles são iguais, a gente pode só dividir por 2 eles e fazer um igual equivalente. Então, na verdade, você podia só ter pegado 4K1 e o 4K1 está em paralelo, está ligado aqui. Deixa eu voltar isso para cá. Eles estão em paralelo e estão o mesmo tanto? É 2. Já olha aqui, já bate o olho, já sabe de cara. Então, esse exercício no Enem é um que você poderia ganhar tempo não fazendo essa conta aqui de... fazendo essa conta aqui de paralelo, de produto dividido pela soma. A gente pode direto jogar 2K1 aqui. Aí depois fica fácil, né? O que vai virar esse circuito? Deixa eu duplicar aqui. Vamos redesenhar esse circuito para ficar mais simples para a gente entender? Vamos lá. Então eu tenho uma fonte de tensão aqui. Tenho
no circuitinho aqui. A gente já chegou à conclusão que esse primeiro pedaço aqui, ele tem uma resistência. Deixa eu colocar uma resistência equivalente de quanto que a gente chegou no cálculo? 2K1, beleza? Então a gente chegou aqui em 2K. E aí pelo exercício, ó, esse era o 2K daqui de cima. Aqui embaixo é 4. O que a gente vai fazer? Vai ter o restante dele aqui para baixo. Essa parte aqui. Aí, beleza. E esse outro resistor aqui de 4K. O que é isso daqui? Tá passando a mesma. O que eu fiz? Ó, vamos lá, passo a passo. Tinha aqui eles em paralelo. Eu calculei quanto que é a resistência equivalente em paralelo. E aí, como eu falei para vocês, é uma resistência equivalente. Você pode substituir mesmo. Eu posso trocar tudo isso aqui por um único resistor de 2K que daria na mesma. Se você fizer esse circuito, a gente medisse isso no presencial ali, vocês iam ver. Se eu colocar 2 resistores de 4K, um em paralelo com o outro, você medir ele, é como se tivesse 2. Que nem a gente fez ali de falar, eu pus um resistor de 10, 11, depois um de 10 em seguida, é a mesma coisa que um de 20. Em paralelo ele também diminui. Aí depois aqui fica fácil. Agora ele está em série, né? Em série é só a gente somar. Então vai ficar 2 mais 4, a nossa resistência equivalente aqui vai ser 6 ohms. Beleza? Ficou claro? Vocês entenderam? Ah, ele estava escrito no título que era do Enem. Eu nem tinha visto mal, Henrique. Vocês viram aqui? Então, o mais difícil desse aqui, o que era desse exercício? Primeira coisa, entender o que está acontecendo aqui quando fecha. Isso aqui é uma coisa que, nossa, direto tem, eu acho muito mancada, que são muito uma pegadinha, que é o que acontece quando um fio está solto, não tem corrente passando. Você tem que só anular ele. Então, esse circuito, na verdade, era o que a gente desenhou aqui, né? Era só esse pedaço aqui do circuito. Então, a primeira coisa que vocês tinham que entender era esse pedaço aqui. Depois, saber fazer resistência paralela. A gente fez aqui, deu 2. E depois saber fazer resistência em série. E vai dar 6. Era basicamente isso o nosso exercício, era isso a nossa aula de hoje. Então, muitos conceitos, muitas coisas, e no final eu quis mostrar para vocês como que faz exercício de vestibular de resistor equivalente. De resistor série, paralelo. Isso é o que mais cai quando tem exercício, é basicamente disso, teoria disso. E não varia muito disso. Acho que isso aqui, como que a gente vai aprender isso? Com prática, exercício, testando, tentando, vendo onde está o problema, o que não entendeu. Na aula eu posso só mostrar para vocês, eu quis trazer conceitos, mas o que vai fazer vocês entenderem mesmo essa matéria vai ser fazendo exercício. Então vai ter exercício no Classroom, vai ter bastante coisa de circuito, de série, paralelo. Tentem fazer. E com certeza vai ter dúvida. Se não tiver dúvida, eu estou sabendo que vocês não estão fazendo, eu consigo ver que vocês estão fazendo. Eu não estou cobrando, mas façam, porque vai fazer muita diferença para vocês aprenderem, para vocês realmente entenderem como fazer isso. Deixa eu ver o que falou aqui. Ó. Professor, se fosse 3 resistores, eu dividiria por 3. Isso, Letícia, que eu falei para vocês. Quando são resistores em paralelo com o mesmo valor, você pode só pegar o total deles e dividir pelo número de resistores. A gente fez só com 2, mas é difícil sair disso no vestibular. Mas se tivesse 3 resistores ali, você pode só dividir por 3 também. Se tiver 4, você divide por 4 o valor deles. Beleza? O que mais? O replace não valeria... Bom, mas é isso. E aí, ficou claro? Você primeiro tem que fazer aquele paralelo, depois põe em série. Boa, Savon, feliz. Quem estiver gravando, a gente pode parar de gravar aí.